Como vão, Raveirinho, Jacó Becede? Iniciando hoje aqui um novo livro. Vamos iniciar hoje o livro de Vaikra, conhecido como Levíticos, em português, Levítico. Vamos dar uma breve introdução sobre o livro. A palavra que começa aqui, Vaikra, quer dizer e chamou. O livro de Vaikra, o livro de Levítico, ele vai do começo até o final dele, vai falando sobre leis em relação aos corban, as oferendas, tá? E também nós temos outras paraxás dentro dela, falamos sobre questão de impurezas, a questão da santidade, que é do Shin, Achre e Metsorá, que é a questão da conhecido como lepra, né? Não é bem essa lepra que nós temos hoje, tá? Já dando um spoiler sobre o assunto, tá? Então, é um livro extremamente técnico. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu não vou ficar falando toda a questão técnica, né? Para vocês terem uma ideia, no primeiro versículo, só o primeiro versículo, ele está lá em cima, e embaixo é só comentários, e isso são 2 folhas que Irache comenta simplesmente o primeiro versículo, tá? Então nós vamos fazer assim, eu vou hoje fazer uso também do meu outro Rumash. Esse Rumash que aqui é a versão Gutnick, tá? É uma versão de luxo, ela tem vários comentários. Além dos comentários, tem questão de Hassidut, tá? Kabbalah, e alguns comentários também do Rebbe sobre a porção da semana. Então essa aqui ela é muito mais completa, tá? Sem mais delongas, então, vamos fazer assim. Eu vou ler o texto e a pergunta que vai desencadear o assunto do livro, nós fechamos aqui no final, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, o primeiro versículo ele diz assim: Vaikra el Moshe Vedaber Hashem Elav Meochel Meod Lemor, né? Que quer dizer, e chamou Moshe e Deus falou a ele da tenda da reunião, né? Elav, a ele, Mochel Moed, ou seja, Mochel, né? Meol, desculpa, Meol Moed, ou seja, da tenda da reunião, tá? E aqui Irache, ele se foca justamente na questão do Vaikra el Moshe, que aí chamou, né? E chamou Moshe. Ele tem 2 comentários só sobre essa questão de Deus chamar, e fala também sobre a questão do Elav, que é por que a Torá fala a ele, né? Então vamos fazer um pequeno resumo aqui, porque o assunto principal aqui é justamente as oferendas, os corbanotes, tá? Então vamos ler todo o passuque aqui, os pisuquins, que vai do 1 ao se eu não me engano, aqui ao 13, tá? Aí nós falamos um pouquinho sobre. Então o versículo primeiro diz: E chamou Moshe, e Deus falou a ele da tenda da reunião, dizendo: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Alguém de vocês que trouxer uma oferenda a Deus, o sacrifício deve ser tomado de animais do gado ou do rebanho, tá? Trarão seu sacrifício é uma oferenda queimada de gado, deve ser trazido um macho perfeito para a entrada da tenda da reunião, deverá ser ofertado de sua vontade diante de Deus. Ele pressionará suas mãos sobre a cabeça da oferenda queimada e ela será aceita como uma expiação por ele. Ele irá abater o novilho diante de Deus e os filhos de Aharon, os sacerdotes, trarão o sangue e salpicarão o sangue em volta do altar que está em frente da entrada da tenda da reunião. Ele deverá esfolar a oferenda queimada e cortá-la em suas partes. Os filhos de Aharon, correndo, colocarão fogo sobre o altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Os filhos de Aharon, os Kohanim, arrumarão os pedaços cortados, a cabeça, as gorduras do intestino, sobre a lenha que está sobre o fogo, sobre o altar.
Os órgãos internos, as pernas, deverão ser esfregadas com água. O sacerdote queimará sobre o altar como uma oferenda queimada, como uma oferenda de fogo, um aroma agradável para Deus. E se a oferenda é de rebanhos, dela será tomada das ovelhas ou de cabras. Como uma oferenda queimada, deverá se oferecer um macho. Ela deve ser abatida no lado norte do altar diante de Deus. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, salpicarão seu sangue em torno do altar. Ela deverá ser cortada em pedaços, e sua cabeça e suas gorduras o sacerdote as arrumará sobre a lenha, sobre o fogo do altar. Os órgãos internos, as pernas serão lavadas com água. O sacerdote oferecerá tudo queimado sobre o altar como uma oferenda queimada, como uma oferenda de fogo, um aroma agradável para Deus. Meus amigos, então nós temos aqui justamente toda a questão técnica de como deveria ser feita as oferendas a Hashem, a Deus. Mas qual que é o principal foco aqui? O foco principal é a pergunta: por que Deus pediu esses sacrifícios ao povo de Israel? Tá? Eu quero me focar nesse assunto, eu não quero me deter sobre o assunto, a questão de como que eram feitas aqui, né? Como nós lemos aqui, toda a questão tinha que ser do gado como o versículo diz, né? Tem que ser do gado ou do rebanho. Nós vamos ver aqui que Irache, ele fala assim, que isso vem para excluir um animal que foi designado para sacrifício à idolatria, que ficam permanentemente proibidos para o sacrifício. E demais, também tem mais comentários de Irache que ele fala que não pode ser animais que não sejam, que sejam animais selvagens, tá? Tem muito, como eu falei, é muito comentário, são muitos focos, então eu não vou me focar em todos eles, né? Tem a questão aqui que Irache, ele comenta, que fala assim, né? Dabe el Bnei Israel, ve'al tá? Alechem, Adam, ou seja, né? Que fala aos filhos de Israel e diga-lhes que alguém, ou seja, a palavra alguém aqui, ela está escrito em hebraico como Adam, né? Existem 3 formas de você chamar, vamos dizer assim, um homem em hebraico. Adam é geral. Então, quando você fala Adam, você está falando no nosso idioma, o ser humano, tá? Gaber é o homem em questão da sua definição homem, masculino. E tem o Ish, que é quando você vai se referir a ele, né? E Isha a ela. Então, Rashi, ele pergunta aqui por que na Torá está escrito Adam, né? E ele vem e explica que, na verdade, que o termo aqui Adam é que seriam, na verdade, qualquer pessoa, tá? Ele diz assim, ó. Por que esse termo foi utilizado aqui? Para ensinar que assim como Adão, né? Adão, o primeiro homem, nunca ofereceu um sacrifício de propriedade roubada, já que tudo pertencia a ele, assim também você não deve oferecer sacrifício de bens roubados. Ou seja, ele usa o termo aqui, Adão, a Torá, para explicar que, na verdade, assim como Deus criou Adão, né, o Adão, o primeiro homem, tudo ali lhe pertencia, então o texto traz a palavra Adão aqui para justamente que você não pode oferecer nada a Deus, os sacrifícios que sejam roubados, tá? Que teriam que ser justamente, como diz o versículo, do gado do rebanho seu, da pessoa, tá? Eu vou só me focar aqui no primeiro versículo, porque é justamente o começo da Paraxá, que ela diz assim, né? Que está escrito, Vaikra el Moshe. Rashi, ele comenta assim, todas as vezes que Deus falou com Moshe, com as expressões vai daber, e ele falou, ou vai omé, e ele disse, ou vai tsá, que ele ordenou, as mesmas são precedidas por um chamado de Keirá de Deus, que a palavra Keirá quer dizer que é uma expressão que demonstra carinho, né? É a mesma utilizada pelos anjos lá em Isaías, no capítulo 3, versículo 3, quando os anjos falam um para o outro, né? Como eles se dirigem um para os outros falando, agradecendo a Deus, ou seja, é uma forma de carinho. A Irache, ele vai comentar aqui que é diferente da palavra que Deus usa para falar com profetas
que não são judeus, como ele cita aqui no caso Bilã. Para falar com Bilã, Deus usou a palavra vaikar, que na verdade ela tem um significado de um acontecimento ocasional, né? Ou seja, foi ocasional que Deus falou ali com Bilã. Já com Moshe e com os profetas do povo de Israel, toda vez que nós vamos ver que Deus fala com os profetas de Israel, Deus usa a questão de falar com eles intimamente. Tá? Como eu disse, tem muitas coisas aqui, mas vamos nos focar no que todo mundo tenta entender. Qual que é o significado do sacrifício? Entendam bem. Na Torá, nós temos os mishpatim, que seriam as leis civis. Temos os hukim, que seriam as leis que elas não são lógicas, né? E temos as mitzvah. Esse termo aqui dos sacrifícios, ele é tido como hukim. Por quê? Porque ele não tem um sentido lógico no que porque Deus pediu sacrifícios. Existem inúmeros, né, comentários sobre que nós vamos fazer uso ali do outro meu Rumash, para a gente adentrar, se aprofundar justamente sobre esse assunto. Mas desde já entenda que ela tá escrita nas categorias de mandamentos que não são lógicos pela Torá, tá? Segundo o Tosafot, que são vários comentaristas dentro do Talmud, né, no Tratado de Berahot, na página 18b do Talmud, eles falam que, na verdade, o livro de Vaikra, ele é o livro mais difícil da Torá. E justamente ele é muito complexo para nós estarmos falando aqui, tá? Então nós vamos fazer uso do meu outro Rumash para nós adentrarmos ao significado profundo. Aí você pode me perguntar assim, tá, mas por que nós lemos durante todos os anos essa mesma passagem, sendo que nós não temos mais o templo sagrado para oferecer sacrifício? O Talmud, ele também faz essa mesma pergunta no Tratado de Tamim, Tanit, tá? Desculpa, na página 27b, e também na Megillah, na parte 31b, que fala assim, que na verdade é como se nós estivéssemos fazendo um sacrifício quando nós lemos. Ele diz assim, eu organizei para ele os sacrifícios, e quando eles lerem, eu os perdoarei por todos os seus pecados. Ou seja, o fato de nós temos passagem dos sacrifícios dentro das nossas orações diárias, é para justamente como Deus falou, para que nós, quando proferimos a leitura dessas palavras, é como se nós estivéssemos oferecendo essas oferendas a Hashem. Mas vamos aqui para o foco do vídeo, que é justamente o porquê que Deus pediu o sacrifício. Vamos tentar compreender dentro aqui de 4 comentários sobre o sacrifício. Tá? Eu vou estar lendo aqui, que diz assim. Qual a verdadeira razão para os sacrifícios de animais? Ibn Ezra, que é um dos comentários, ele diz assim, que os céus não o permitam dizer que Deus, ele, de fato, precisa de animais que sejam queimados. Ou seja, o significado aqui é místico. O primeiro comentário que ele diz que Deus nos livre, né? Dizer que realmente Deus precisa que você queime animais para como fosse um ofício de perdão, tá? Jaramban, que é Rabi Moshe Maimonides, ele fala assim, quando a Torá foi dada, o povo judeu vivia entre nações não judias que adoravam gado e carneiros. Então Deus ordenou o povo judeu matar esses animais, a deidade de seus vizinhos não judeus, a fim de libertar o povo judeu da influência idólatra das nações. Então nós já vemos aqui que Ramban, ele já usa essa questão do sacrifício da seguinte forma. Os povos antigos, eles usavam esses animais, os cordeiros e carneiros, que eram suas deidades. Então nós vemos aqui que na verdade Ramban, ele comenta que Deus pediu para que ele sacrificasse as deidades para ele sair daqueles costumes, tá?
Mas nós vamos ver um outro comentário aqui do Rambam, que na verdade é o Rambam com um N no final, que também é um outro comentarista, que ele não concorda muito com essa visão de Rambam. Ele fala assim: a Torá declara explicitamente que os sacrifícios davam para Deus prazer, como a gente leu no versículo 9, né, que fala que é um aroma agradável para Hashem. Além disso, nós vimos que Noa, ele sacrificou animais a Deus quando ele saiu da arca, muito antes dos egípcios idolatrarem gados e carneiros, na época de Noa. E que isso agradou imediatamente, né, imensamente a Deus, a ponto dele decidir nunca mais destruir o mundo novamente. Assim, uma explicação mais aceitável para o sacrifício é de que, dentro do processo de pecar, a pessoa utiliza pensamento, fala e ação. Nós já falamos sobre as vestimentas das almas, né? Sobre esses atributos que começam no intelecto, tá? Então vamos aqui nos atentar a essa questão. Pensamento, fala, ação é o que nos leva a errar. Nós pensamos, nós falamos e nós acabamos agindo para fazer algo errado. Vamos pegar aqui um exemplo muito básico, né? A questão do Deus nos livre, talvez é uma questão do adultério. Você vê a pessoa, você pensa na pessoa, você se aproxima dela com fala e você acaba tendo um ato, você acabou adulterando, tá? Aí o que Rambam, ele vem e fala aqui: então Deus decretou que a expiação para o seu pecado deva também ter 3 desdobramentos. Por quê? O primeiro passo, a gente colocava a mão sobre a cabeça do animal, tá? É uma ação de expiação. Então ele confessa verbalmente, ou seja, usamos a boca agora para confessar o nosso erro. E finalmente, as entranhas do animal, a fonte do prazer físico, são queimadas. Por quê? O último ato, que é o ato da ação, do prazer, no caso do erro, eles são oferecidos a Deus, são queimados, tá? Então, correspondendo aos pensamentos e desejos das pessoas que a levam a pecar, as entranhas, né? Todo o desejo interno. O sangue do animal também é derramado, sugerindo à pessoa que na realidade sua própria vida deveria ter sido tomada por causa do pecado, mas que Deus, em sua misericórdia, aceitou a vida do animal como substituto. Ou seja, aqui entra a questão da reflexão da pessoa. Falar, não era um animal que era para ser morto, era eu. Então, no lugar dele, então no meu lugar está um animal. Uma questão de reflexão, tá? O sacrifício também tinha 3 grandes significados místicos, como é indicado pelo fato de que, ao listar as leis de sacrifícios, a Torá não usa o mais exaltado, ou seja, a Torá só usa o mais exaltado dos nomes de Deus, que é o Yud, Ke, Vav, Ke. Eu troquei as letras para a gente não falar o nome verdadeiro de Deus, né? Então, a questão aqui de Rambam com N, ele se aprofunda mais, né? Rambam, Rabi Maimônides, ele fala que na verdade era porque os povos tinham os outros deuses. Já Ibsneira, ele fala que isso é um significado mais místico. Nós vamos ver que nenhuma daqui, das explicações, ela chega a um consenso. Por quê? Como eu disse, essas leis são conhecidas como Ruká, Rukô, Rukins, né, no plural, que são leis sem compreensão do intelecto humano. Nós não entendemos o porquê, porque como diz assim o versículo, né, Deus, ele se agrada. Como é que Deus pode vir a se agradar, né, como diz assim, Rashi, ele comenta, como é que pode agradar o cheiro, né, vamos colocar, de penas queimadas, de órgãos internos queimados, do pelo dos animais queimado. Então, nós entendemos aqui, Rashi, ele comenta que, na verdade, isso quer dizer que o fato de você oferecer ali um animal a Hashem como sacrifício, mesmo você sem entender o porquê, aquilo agrada a Deus. Ou seja, o fato de você fazer algo e a vontade de Deus sendo cumprida, é isso que agrada a Deus, não é o cheiro do animal, dos animais queimados. Tá? Tem mais um comentário aqui do Kuzari e um do Torat Haolá, que nós vamos nos aprofundar aqui, que são justamente assim. O Kuzari ele fala, os sacrifícios fazem a presença divina pairar entre o povo judeu como a comida mantém a alma viva dentro do corpo.
Dessa mesma maneira que nós não podemos entender por que a alma, que é espiritual, necessita de comida física para manter-se presa ao corpo. Igualmente, nós não podemos compreender por que a presença divina requer a comida física. Os animais voltar aqui para permanecer unido ao povo judeu. Então já o Kuzari aqui já entra numa questão que realmente fala, não tem lógica, não está ao nosso alcance. Entendemos, né? O Torat Haulari fala assim, misticamente falando, o sacrifício representa uma unificação com Deus. Assim como a palavra korban, né, que é o sacrifício, ofrenda, está etimologicamente relacionada à palavra keruv, que significa aproximação. Então, na verdade, o ato aqui que ele fala você fazer uma oferenda, você se aproximava a Deus. Você acaba se aproximando de Hashem, tá? Indicando que ao oferecer sacrifício, a pessoa se aproxima dos atributos de sua alma a Deus. Nós temos aqui uma série de explicações dentro dessa Torá sobre essa questão, tá? A pergunta que fica é realmente por que Deus pediu o sacrifício. Se nós formos ler Jeremias, né, e Irmiyahu, nós vamos ler lá que na verdade fala assim que Deus não pediu quando eles saíram do Misrai sacrifício, tá? A questão de sacrifício era um costume muito antigo das nações de oferecerem os animais ali a seus deuses, né? E até mesmo oferecerem pessoas a seus deuses, como Deus vai falar quando o povo tiver para entrar na terra de Canaã, que alguns dos povos ali faziam isso, ofereciam os seus filhos às deidades ali, né? Então nós entendemos aqui que, na verdade, o sacrifício ele aproximava nós de Deus, da presença de Deus. Por quê? Porque mesmo muitas vezes se nós entendemos e fazemos toda aquela questão ritual, Deus se agradava porque a vontade dele foi feita, né? Eu não quero não fugir muito do assunto, porque na verdade toda essa questão ela é realmente muito profunda. Só para nós finalizarmos aqui, eu vou ler aqui uma explicação do Torat Menahim para a gente encerrar. Essa explicação é assim, que ao lermos o versículo 9, Rashi ficou intrigado com a pergunta: por que os sacrifícios em particular são descritos como algo que causa um espírito de satisfação a Hashem, a Deus? No caso do sacrifício de Noa, isso não foi um problema, já que é claro que um sacrifício que celebrou a salvação da vida humana e animal na terra era um evento de grande satisfação para o homem e para Deus. Em nosso caso, porém, o leitor ficará intrigado por que a Torá separou os sacrifícios entre todas as mitzvot da Torá como aqueles que causam prazer a Deus em particular. Certamente não é este o caso de todas as mitzvot, e não só apenas o sacrifício, ou seja, Rashi ele fica intrigado com a questão de por que aqui fala que esses sacrifícios trouxeram prazer para Deus, sendo que todos os outros mandamentos também nos trazem prazer para Hashem, né? Aí fala que para responder essa pergunta, Rashi ele sentiu a necessidade de definir a qualidade essencial do sacrifício de animais em contraste com outros mitzvot da Torá, com outros mandamentos da Torá. O seu comentário, né? Com o seu comentário, causa-me um espírito de satisfação que eu falei, a minha vontade foi feita, que Rashi comentou em relação a Deus. Rashi nos ensina que simplesmente não há nenhuma razão porque Deus exigiu o abate e a queima de um animal, senão para o cumprimento da vontade divina. Isto representa a qualidade inigualável do sacrifício, porque eles causam prazer a Deus, por assim dizer, mais do que outros mandamentos da Torá. Porque nós não podemos realizar um ato suprarracional, que eu falo que está fora da nossa lógica, como queimar um animal por qualquer motivo ou ganho pessoal, porque nós não temos. Na verdade, a pessoa perde, ela perde um animal do rebanho, né? Que naquela época custava muito, então não tem nenhum prazer pessoal ou ganho pessoal. Na verdade, ele tinha uma perda.
Assim, esse mandamento é realizado simplesmente para fazer a vontade de Deus. Então, Deus deriva a satisfação particular dessa mitzvah, pois ela é totalmente destituída de motivos secundários. À primeira vista, porém, essa não parece ser uma qualidade presente unicamente no sacrifício, ou seja, não é só essa a qualidade que tem, porque nós achamos muitos outros mandamentos na Torá que desafiam a lógica, como eu falei, os chamados de Hukim, que ele vai explicar aqui. Uma categoria de mandamentos conhecida como Hukim, que no singular é Hok. Qual a distinção, então, entre o sacrifício que desafia a lógica e qualquer outro mandamento sem lógica que também fazemos também sem sentido? Rashi indicou uma solução a esta pergunta exatamente pela escolha da frase "Eu falei, a minha vontade foi aceita", que despersonaliza totalmente a mitzvah, né? Enfatizando o envolvimento de Deus e aparentemente ignorando a participação do homem. Com esta ênfase, Rashi que reitera que um sacrifício é totalmente para o benefício de Deus e não para do homem. É por isso que ele desperta um grau particularmente grande de prazer divino. Embora o homem execute o mandamento, a mitzvah, a única questão que importa aqui é que minha vontade foi feita. Embora o homem seja ordenado a oferecer sacrifício, Deus está somente interessado em "eu falei", sendo irrelevante para quem foi falado, pois o sacrifício é o único no sentido de que um mandamento executado exclusivamente para Deus. Então, eu acho que ele se aprofunda aqui, dizendo que realmente, para nós não há benefício. A pessoa fala, mas nós somos perdoados do pecado? O salmista, ele comenta lá na frente sobre essa questão do pecado, fala assim, que ele fala que não precisamos de sacrifício para que Deus nos perdoe. Tá? E como eu comentei também aqui de Jeremias, que Jeremias também fala que quando o povo saiu, Deus também não ordenou sobre sacrifício. Então, por que do sacrifício? Vamos continuar a entrada aqui, o comentário aqui. E isto expressa a distinção entre o sacrifício e os outros mandamentos suprarracionais, né, os Hukim. Enquanto os detalhes específicos de cada Hukim de fato desafiam a lógica, o conceito genérico de dar uma ordem suprarracional a uma pessoa tem uma lógica por trás. Como escreve Irambã no seu comentário, que é aquilo que eu comentei, que tudo tem um propósito. A questão de você pôr a mão, a questão de você queimar o animal, né? A questão de você confessar. A observar um mandamento, um Hukim realmente é benéfica para a pessoa, assim como a observância cega das leis, até mesmo quando elas não parecem fazer sentido, pois cultiva os atributos do temor e subserviência a Deus. Ou seja, por mais que nós não entendemos todo o conceito por trás de todo aquele processo da oferenda do Corban, como Rashi ele comenta, né? Ele fala que, na verdade, então, isso acaba fazendo sentido por quê? Porque acaba cultivando em nós todos os atributos de observância e subserviência de temor a Hashem. Assim, quanto a pessoa pode não apreciar o benefício dos detalhes particulares de um determinado mandamento, um Hok, né, um Hukim, ela sabe que, de um modo geral, a observância do Hukim beneficia seu caráter. A inovação de Rashi aqui é que, no caso do sacrifício, até mesmo esta razão está ausente. O ato suprarracional de queimar um animal não é executado para promover os atributos do temor e da subserviência, mas simplesmente para alcançar minha vontade foi aceita, foi feita. Em outras palavras, terminando, embora um sacrifício esteja acima da lógica e realizar as mitzvot conectadas com os sacrifícios refine o caráter da pessoa que trouxe o sacrifício, essas mitzvot, esses mandamentos, no entanto, não nos foram dados com esta intenção. Deus não ordenou sacrifícios visando o refinamento do ser humano, mas sim porque ele queria que sua vontade fosse cumprida. Eu falei e a minha vontade foi aceita. Assim, Rashi enfatiza que o prazer de Deus aqui é a única prioridade. Tudo o que importa é causa-me um espírito de satisfação que eu falei e minha vontade foi aceita. Então, meus amigos, na verdade, todo o propósito do sacrifício, ele é suprarracional. Mas para Deus, causa-lhe a vontade, causa-lhe o prazer, porque ele dita e foi feito. Porque eu e você realmente não temos benefício nenhum sobre a questão do Corban. Esse assunto, como eu disse, ele é muito profundo, tá? Nós não vamos
interagir aqui muito, porque nós temos muitos outros assuntos aqui para tratar. Inclusive, nós temos, dentro dessa categoria de sacrifício, nós temos ali, na verdade, são 5 categorias, né? Nós temos a categoria que estamos falando aqui, é a olá. Que é a olá? A olá é aquela oferenda que você queimava-se toda. Depois nós temos a oferenda de minhá, que você oferecia, né, a mais pura farinha. Você vai ter a oferenda de shalim, né, shelamim, que na verdade são oferendas de paz. Eu não vou explicar todas elas agora, porque isso vai ser decorrido nas porções aqui da nossa paraxá, tá? Nós temos a Hatat, que era justamente aquela que você, era por pecado, você trazia para Deus por perdão, né? Depois eu vou estar explicando essa questão do pecado. E temos a última, que é o Asham, que na verdade também faz parte da questão de erros, né? De você perdoar pecado, mas dentro do conceito de perdoar falhas dos mandamentos de Deus. Então, meus amigos, só para nós terminarmos aqui, por que Deus pediu sacrifícios? Simplesmente para que a vontade dele fosse feita e nós pudéssemos participar do prazer de Deus, tá? Essa é praticamente a mensagem dos sacrifícios, porque a vontade de Deus foi aceita. E vamos terminar aqui, porque nós temos muitas mais coisas para nós comentarmos sobre isso aí. Então, meus amigos, mais uma vez eu agradeço, Todarabá, você que chegou até aqui por esse canal. Se inscreva, compartilhe, deixe um like. Se o assunto foi relevante para você, compartilhe com mais pessoas, tá? Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente para lermos a segunda parte da porção de Vaikra, para nós nos aprofundarmos mais sobre essa questão dos Corban, tá bom? Todarabá, Lehitraot, fiquem com Deus. Tchau, tchau.